Se fortaleça no Senhor. Evangelista Wellington, o que é que eu faço para me fortalecer no Senhor? Eu te digo, não é viver esse ritual dentro da igreja, esse cerimonial da formalidade religiosa. Para você se fortalecer no Senhor Jesus, não é você viver esses movimentos de campanha, de pacto, de voto, de ritual de culto, de monte, consagração, de marcha, de não sei o quê. Para você se fortalecer no Senhor, só há uma forma, é você se alimentar da palavra, que é o alimento verdadeiro para nos dar vida, saúde e o crescimento de Deus. É pela palavra. Diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, desejai-vos, como menino nascido de novo, leite racional, não falsificado, pelo qual podes crescer. Pedro está falando da palavra. Você tem desejado a palavra? Você tem buscado se alimentar da palavra? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem muita gente pensando que está se alimentando de Deus dentro desses cultos de movimento, aonde diz que foi cheio do poder, cheio da graça. Estão vazios, doentes, muitos já estão mortos e não sabem. Porque o alimento para a vida cristã, o alimento para o crente em Jesus, não é movimento de igreja, não é ritual de igreja, não é devoção ou prática religiosa, não é formalidade religiosa. É a palavra. É a palavra. Por onde nós podemos crescer. É o pão que desceu do céu. É o alimento verdadeiro que nos dá saúde. Você só pode se fortalecer com a palavra. A espada do Espírito, o instrumento de defesa, de ataque. Por onde você pode usar o capacete da fé é através da palavra. Conhecendo ela para proteger a tua mente. Conhecendo ela para te dar entendimento. Conhecendo ela para te dar conhecimento da verdade que liberta. Para que você possa ser liberto do engano que o diabo tem lançado dentro do meio do povo de Deus. Aonde muitos já se apostataram da fé. Estão mortos. Jesus está fora do meio dessa multidão que está vivendo seu ritual dentro das igrejas. Seu formalismo. Seus movimentos. Em nome de fé, em nome de Deus. E o Senhor está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei. Jesus já está fora de muitas igrejas. Jesus está fora de muitas congregações, ajuntamento dos santos, porque esses não estão se juntando para aprenderem, terem prazer em meditar, de ouvirem, ser doutrinado, instruído, ensinado, orientado pela palavra. Ao contrário, estão tendo comichão nos ouvidos, não aceitam mais a palavra, estão desprezando a palavra, aonde estão buscando pregadores que criem movimento sobrenatural, que faça a igreja se emocionar e ir ao delírio em nome de poder de Deus. Jesus está fora do meio dessa congregação, que é o ajuntamento dos cristãos, dos crentes, em nome de Deus. Porque não é em nome de Deus que Deus está presente. Porque tem muitas reuniões aí, em nome de Deus, dizendo que estão louvando a Deus e glorificando a Deus. E essa adoração desse ajuntamento, esse culto solene, Deus enoja. Essa adoração Deus não recebe. Esse ritual, esse cerimonial, essa formalidade religiosa, Deus condena. Ele diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens,
Olha aí. Medita na palavra. Pega a visão aí que é forte, que é a revelação da palavra de Deus para te abrir o entendimento, para te tirar dessa meninice. Deus diz, Jesus diz, em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Doutrinas, ensinos, visões, revelações, instruções para o povo viver rituais, que é dos homens e não de Deus. Deus não orienta ninguém a viver isso que hoje estão vivendo dentro das igrejas evangélicas. Em nome de poder de Deus, em nome de manifestação de Deus, em nome de visão, revelação, em nome de sobrenatural, tudo em nome de Deus, né? Mas não é Deus operando. Não é Deus agindo. Não é Deus que está ali operando. Não é o Espírito de Deus ali. Porque o Espírito de Deus não opera dentro de movimento de meninice, dessas invenções que estão vivendo dentro das igrejas em nome de Deus. O Espírito de Deus opera aonde está a palavra, aonde o povo é submisso, é obediente, é reverente, é prudente em buscar a palavra. Aonde o povo se reúne para ouvir a palavra. Aí o Espírito Santo de Deus opera. Tudo isso que estão vivendo não é Deus. Não é de Deus. Eu digo isso com autoridade, conhecimento, entendimento, segurança e convicção e pela direção de Deus. Esses movimentos não é de Deus. Campanhas, pactos, votos, rituais, ir para monte, buscar mais a Deus, porque lá o poder é maior, é mentira. Isso é comércio enganoso. Isso é vento de doutrina, meninice, o que está operando nesses lugares, com esses movimentos, onde os homens pulam, marcha, grita, onde é um movimento de barulho, de manifestação. Isso é ação de espíritos enganadores, aproveitando a meninice dos irmãos, que não são prudentes, que tudo que acontece no sobrenatural é Deus, errais, não examinando as escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Jesus disse isso ou não disse? Esse povo está errando. Esse povo está vivendo esse movimento errando porque não examinam as escrituras e nem conhece o poder de Deus. O diabo se manifestando aonde o povo está dizendo que é Deus, porque o povo não conhece o poder de Deus. Deus não vai gastar seu tempo enchendo ninguém de poder para estar pulando, gritando, marchando, caindo e revelando coisas sem nenhum objetivo, não, gente. As coisas de Deus é com fundamento, é com razão, é com entendimento, tem uma finalidade. Tudo que Deus faz. E o povo hoje acostumou a viver esse movimento inócuo, irracional, sem lógica. Qual é a lógica de Deus pegar uma pessoa dentro da igreja e fazer ela gritar, pular, marchar, botar a mão em alguém e cair? Para que isso? Qual a finalidade disso? Ah, mas Deus trabalha como quer. Esse argumento falicioso só serve para quem não conhece Bíblia. Deus não trabalha como tu acha que ele trabalha, não. Deus opera segundo a palavra dele. Porque se não fosse a palavra, ninguém enxergava a Deus. O diabo se irandava, porque ninguém conhecia Deus operando. Mas Deus nos dá um guia para a gente orientar-se, para saber quando ele está operando ou não. E o guia não é profeta, não é revelação de homem, é a palavra, meu irmão. Deus trabalha com razão, com objetivo. Tudo que ele faz, que ele cria, tem uma finalidade. Qual a finalidade de Deus levantar uma pessoa na igreja para pregar a palavra
E essa pessoa que é pregador, é profeta, começa a gritar, começa a revelar, começa a dizer que Deus está fazendo isso, assinando papel e fazendo um movimento dentro da igreja, e o povo entra no movimento de euforia, entra num estresse, num transe. Não é Deus, meu. O que Deus quer é o povo calado, com o ouvido mais atento para ouvir. O que Deus quer é que você conheça a Ele com razão, com entendimento, com lucidez e sobriedade, para você compreender. O que Deus quer de vós não é sacrifício, é conhecimento dEle. É o que está escrito lá no profeta. Eu vou ler aqui para você. O que Deus quer de vós não é que você esteja em montes, em campanhas, em rituais, em pactos, em voto. O que Deus quer de vós é que vocês busquem o conhecimento dEle. E o conhecimento dEle você só pode encontrar buscando a palavra. Eu quero conhecimento e não sacrifício. É o que Deus diz lá no profeta Amós, capítulo 6. Olha aqui o que Deus diz. Oh, aleluias. Como é bom ser orientado, meu irmão. Como é bom ser instruído com a palavra. Deixa eu ver aqui. Perdão, Oséias. Eu disse Amós. Mas olha o que Deus diz ao povo dele, através do profeta Oséias, no capítulo 6. Versículo 6. Escute o que Deus diz. Você, meu amigo, que vive dentro desse movimento, dizendo não toca não. Deus opera como quer. Você vai enganar os simples com esse argumento que não tem nada a ver. Assim não precisava a Bíblia. Se fosse assim, então não precisava a Bíblia. E isso é uma estratégia do diabo para fazer o povo não valorizar a Bíblia. Aonde estão dentro desses movimentos, aonde esses profetas levam o povo a ouvir o que eles falam, e com isso o diabo faz você desprezar a palavra, porque você fica atrás de profecia, de revelação, de profetas de manto, profeta da visão, profeta do movimento, e não fica atrás da palavra. Despreza a palavra. Muitos estão desprezando a palavra, indo atrás desses movimentos. Aonde querem ver é o movimento acontecer. Deus não chamou o povo dele para viver movimento. Ao contrário, Deus repreende. Deus repreende esse povo que vive esse movimento. Olha o que Deus quer de você. Aprenda com a palavra. Aqui é a instrução da palavra de Deus. Deus não quer que você viva uma vida cristã dentro de igreja, praticando movimento, praticando ritual, vivendo cerimonial, vivendo a formalidade religiosa, indo para culto disso, daquilo, do outro. Deus não orienta você a ir para campanha de marcha, de vitória, de prosperidade, de unção, de poder, de sobrenatural. Deus não orienta você a ir para a igreja fazer pacto. Pacto com a palavra. A Igreja Universal é uma abominação. A Igreja Universal leva ao povo o evangelho maldito com as suas campanhas, porque lá é campanha, não acaba não. É uma atrás da outra. Desde que eu me entendo do conhecimento de Cristo, essa igreja só tem campanha. E é cada campanha abominável. Campanha do sabonete. Olha, leva o sabonete para ser consagrado, energizado. Campanha da água, campanha da palavra, pacto da palavra. Vá para a igreja fazer um pacto da palavra, receber uma Bíblia. Quem disse isso? Jesus ensina isso aonde, gente? Aí as igrejas aqui, dentro dos bairros, na mídia, fazendo comercial de campanhas. Campanha de avivamento. Eu digo, porque eu falo a verdade e não minto. Quando eu prego a palavra, eu falo a verdade de Deus e não minto. Porque eu estou pregando a verdade. Eu não estou pregando o que eu acho. Se eu estiver pregando o que eu acho, eu minto. Mas eu estou pregando a verdade.
Essas igrejas que vivem com essas campanhas não têm compromisso com a palavra. O que eles querem é a igreja cheia. O que eles querem é levar entretenimento para o seu povo, para as suas vítimas, para seus negócios que estão lá dentro. Esse povo está morto, cheio de movimento, de ilusão, de fábula e de fantasia, vazios do entendimento e do conhecimento de Deus. O que Deus quer de nós está aqui na palavra dele. Profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício. Tem gente aí, faça o sacrifício para Deus, não é? Tem gente aí, vou me sacrificar. Eu vou trabalhar de manhã, de 5 horas da manhã eu tenho que estar acordado, mas eu vou me sacrificar. Vou ficar numa vigília até 4 horas. Está errado isso. Isso é sacrifício de tolo. Deus não pede isso a você, não. Você está sendo imprudente, negligente, tolo, indo para uma vigília, ficando até 4 horas da manhã, se no outro dia você vai trabalhar de 5 horas. Aí está no trabalho cochilando, está no trabalho não rendendo, está no trabalho desconfortável, porque passou a noite de sono buscando a Deus. Isso é vão, meu irmão. Isso é sacrifício de tolo. Não é assim que tu busca a Deus, não. Tu está deixando de buscar a Deus no que é mais importante, que é buscar a Deus no momento que tu tem para ler a palavra, para meditar. Tu não faz isso. Aí tu se sacrifica indo para a vigília, passando a noite, e entendendo que está se enchendo de Deus. Está sendo cada vez mais levado por esse engano, continuando vazio. Deus não quer isso. Deus não quer sacrifício. O sacrifício era na velha aliança. O sacrifício era para o povo de Israel. A nova aliança, Deus não quer sacrifício. O que Deus quer é o arrependimento. E Deus está dizendo aqui: ajudar a Israel. Deus não quer sacrifício. Ele quer misericórdia. Ele quer que você se submeta à palavra dele. É o que Deus quer. E olha o que ele diz, escute aí o que ele continua dizendo. Versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Aí ele continua dizendo: eu quero o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que Deus quer é o conhecimento dele. É que você busque a ele. É o que ele diz lá na carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, primeira carta, capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus quer de vós é conhecimento dele. Por quê? Você tendo conhecimento de Deus, você não é levado por vento de doutrina. Você não é levado a viver doutrina de demônios. Você não é levado a viver heresia de perdição. Você não é levado a viver um evangelho anátema. Você não apostatará da fé. O que Deus quer é o conhecimento. Conhecimento se tem pela Bíblia. Para você buscar o conhecimento de Deus, é você se interessar a ler a Bíblia. É você se encaixar. É você praticar. É você viver. Se esforçar a praticar e viver o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e nessa lei medita de dia e de noite. Você tem prazer na palavra de Deus? Você tem meditado nela 24 horas no teu entendimento? Em tudo que tu faz, tem não. Você não tem não. Porque se você tivesse, você não vivia esse ritual religioso, esse sacrifício dentro de igreja, porque isso não é o que a palavra ensina. Por isso que você está vivendo isso, porque não medita na palavra. Se você meditasse na palavra, você não vivia esse vento de doutrina, esse evangelho anátema, porque você ia conhecer a verdade e ia ser liberto desse movimento, desta situação que você está vivendo, em nome de evangelho, de fé em Deus. É o que Deus quer, que busquemos o conhecimento dele. Deus não quer tu 24 horas dentro de igreja, não. Deus não quer tu fazendo vigília, acordando sem dormir, passando a madrugada dentro de um ritual, aonde diz que está buscando mais a Deus, se no outro dia vai trabalhar, se cansando, perdendo sono, porque tudo tem o tempo determinado. E a noite é para dormir, para descansar. Jesus fazia a obra de dia, à noite ele dormia, descansava. Ele não estava em vigília, não. A hora lá dos judeus que acordava era a hora de acordar normal. Não passava a noite em vigília, não. Em monte, não. A noite é para se descansar, meu irmão. Jesus não quer tu dentro de cerimoniais, rituais dentro da igreja, não. Culto de vigília, culto não sei de quê, culto disso, culto de consagração. Para consagrar a tua vida, não precisa ir para culto não, meu irmão. Quer consagrar a tua vida? Sai dessa ideia de culto de consagração, meu irmão. Leia a Bíblia. Se você conhecesse isso aqui, você não estava dentro desse movimento. Quer conhecer como é que tu consagra a tua vida? Abre a tua Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Para você consagrar a sua vida, não é para estar dentro de culto de consagração, não. Não é para estar fazendo nenhum ritual de culto dentro de igreja, não. Para você consagrar a sua vida, você tem, primeiro, que conhecer a orientação da palavra para tal coisa fazer. E a palavra não orienta. Ninguém está em culto de consagração. Sabe o que a palavra orienta? Vamos lá. A voz está meio dificultosa, mas a palavra não está presa, não. A palavra está indo. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Pedro assim ensina e orienta aos irmãos. Olha o que ele diz. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingindo. Purificando as vossas almas na obediência à palavra. A verdade é a palavra. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer consagrar a tua vida? Obedece a palavra. Submete-se à palavra. Tem muita gente sendo mais submisso às ordenanças da religião, das igrejas. Tem muita gente que é mais praticante das ordenanças da religião e das igrejas, dos rituais, dos cerimoniais, dos cultos, dos trabalhos, das obrigações das igrejas, do que da palavra. Você só vai purificar, consagrar a tua vida a Deus quando você submeter a palavra. Foi o que Jesus disse. Você é discípulo de Cristo? Então guarde a palavra de Cristo. Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra,
serão meus discípulos. João 8:31. Eu pergunto, Jesus mandou você ir para monte para ser cheio de Deus? Jesus mandou você fazer campanha para ter avivamento, para receber vitória, para ver a porta se abrir? Jesus mandou você ir para a igreja, fazer pacto, seja qual for ele, para Deus te dar alguma coisa? O que Jesus disse? O que Jesus disse? Vem cá. Bíblia. Aqui é a voz da palavra de Deus. Instruções da palavra de Deus. Aqui não tem reteté, plá, tititi, de profecia, de visão. Aqui tem instrução da palavra de Deus. Jesus mandou alguém ir para algum canto desse, praticar isso, para receber alguma coisa. Escuta o que Jesus orientou. Ele diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Estou lendo Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres, e serás feito. Jesus não mandou ir para a igreja fazer campanha para alcançar algo da parte de Deus. Jesus não mandou fazer voto nem pacto em igreja. Meus irmãos, essa é a voz que clama no deserto. Essa é a voz que incomoda. Porque essa voz sai a verdade de Deus. Porque aqui a verdade de Deus é levada para te dar luz, entendimento e esclarecimento, meu irmão. Ouça a verdade de Deus. Não endureçais o vosso coração quando ouvires a palavra do Senhor. Esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Sai desse movimento. Sai desses rituais. Sai de dentro desses cerimoniais. Sai de dentro dessas igrejas que não está te alimentando com a palavra, porque o alimento verdadeiro é a palavra por onde nós podemos crescer. Amém? Então que você dê ouvido a esta instrução. O mais importante, meu irmão, para você que está em Cristo Jesus, é buscar cuidar de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Instrução, meu irmão. Aqui é a instrução da palavra de Deus. Gente, eu levei, nesse momento, essa orientação para despertar você.